Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 11, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o tio da lição fala sobre o teísta cético, né? Como pode ser isso, né? O teísta significa que acredita no Deus Todo-Poderoso, e o cético é que não acredita. Então, como que é isso? Então, nós vamos explicar isso durante a lição, né? O que seria esse o teísta cético, né? Bom, lá em Isaías 55, verso 8 e 9 diz: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Então aqui Deus está dizendo que os pensamentos dele são maiores e mais altos que os nossos, assim como os caminhos dele são mais altos do que os nossos, não é isso? Assim como os céus são mais altos que a terra, né? Então, quando nós olhamos para aí, entendemos que os pensamentos, né, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, ou seja, não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condição de saber exatamente que são as razões pelas quais ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Bom, Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos coisa alguma, né? Deus é o Todo-Poderoso. Ele, como ele fala na sua palavra, os pensamentos, os caminhos dele são mais altos que os nossos, não é isso? Então nós não temos a capacidade, né, e nem condições exatamente de saber quais são as razões pela qual ele faz ou deixa de fazer alguma coisa, né, em determinada situação. Não é isso? Uma forma de lidar aí com o problema do mal que se baseia no reconhecimento de que somos criaturas, sabemos muito pouco, então é chamado de quê? Teísmo cético. Então esse teísmo cético é que nós como criadores sabemos menos do que o nosso Criador, porque somos criatura. Então, segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz, mas por causa do nosso conhecimento limitado, não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões. O teísta cético possui ceticismo em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Só porque não podemos ver, por exemplo, né, germes fluindo, isso não significa que esses organismos não existam. O fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões, não é isso? E aí vem a questão aí do Salmo 73, né? Como o salmista pode lidar aí com o mal, né, com a injustiça ao redor. E aí o salmista ele começa a questionar, né, por que o ímpio prospera, né, e o justo sofre, né? E ele só percebeu, né, na palavra de Deus, ele só percebe isso quando ele olha para o santuário, que é a chave, né, para compreender o problema do mal. Então o salmista ficou aí perturbado, sim, com o mal que existia. Ele olhou ao redor, viu os ímpios aí prosperando, tudo parecia injusto, ele não tinha resposta para isso, mas quando ele perguntou, né, será que vale a pena crer em Deus e servi-lo? Até que olhou para o santuário, né, como nós falamos, o santuário oferece o quê? A chave para o problema do mal. Por meio dele reconhecemos que existe um juiz justo que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Então sabemos que o juízo está acontecendo, o juízo investigativo, né? A sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós está passando. Mas não sei. Quando Jesus voltar a esse mundo, ele vai vir pegar os seus fiéis adoradores, aqueles que guardaram seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos
que mantiveram firme a fé em Cristo Jesus. Esses vão ser transportados para o encontro com Jesus no céu, não é isso? Ao contrário de que aqueles que não foram obedientes aos mandamentos de Deus, nem aos seus juízos, nem mantiveram firme a sua fé em Jesus, eles não terão esse encontro com Jesus, que o destino deles estão selados. Então, é o destino dos ímpios, das pessoas que são injustas, das pessoas que praticam o mal, né, e não estão com Deus. Haverá um juízo, sim, haverá uma justiça, sim, no tempo certo de Deus. E isso está se aproximando, mas esse juízo já está acontecendo, que é o juízo investigativo. Que você e eu, cada um de nós, né, nos voltemos para Deus todos os dias, né, possamos manter a nossa fé viva e acesa em Cristo Jesus, guardando os seus mandamentos, né, os seus juízos, né, os seus estatutos, e mantendo firme a fé acesa em Cristo Jesus, né, para que naquele grande dia, quando Jesus voltar, nós possamos estar no meio daquele povo, né, como os fiéis adoradores do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você lembre sempre que nós temos um juiz justo que trará justiça no tempo certo, tá bom? E que você esteja se preparando para esse grande dia. É meu desejo e minha oração. Amém.